Mas nosso texto base é João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, aqui, João Batista, que está se referindo aqui no texto, ele vê Jesus caminhando, vindo até ele, passando perto dele, e ele então faz esta afirmação: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui está se referindo a Jesus. E aí no versículo 7 ele diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então nós vemos aqui João Batista falando que Jesus era o Cordeiro de Deus. E nós vemos Isaías profetizando sobre Jesus, cerca de 700 anos antes dele nascer. E também colocando que ele era o Cordeiro de Deus. E o que é, então, o Cordeiro de Deus? Porque a gente se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, por causa do sacrifício. E aí, eu fui ver o que é cordeiro, E aí, eu achei interessante, a diferença entre ovelha e cordeiro. Ovelhas são somente as fêmeas adultas. Então, quando se refere a ovelha, é a fêmea adulta do rebanho. Já os machos são chamados de carneiros. Os machos adultos são chamados de carneiros. E a cria deles, ou seja, o macho pequeno, antes dele se tornar adulto, então é o cordeiro. E eu achei interessante porque eu também não sabia muito bem dessa diferença, entre ovelha, cordeiro, carneiro. Eu sabia que era tudo a mesma coisa, mas não sabia essa distinção de carneiro e cordeiro, Então, o cordeiro é o filhote, é aquele que vai até 1 ano, mais ou menos, de idade. Então, ele é o cordeiro. A ovelha é a fêmea. E o carneiro, então, é o macho já adulto. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. E isso, nós sabemos que Jesus, o Antigo Testamento é sombra do que viria a acontecer. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos que desde Abraão, nós vemos que havia sacrifícios feitos para Deus. Mas o sacrifício que mais chama a nossa atenção e que mais aponta para o sacrifício que vinha a ser Jesus é do Êxodo, da saída do povo do Egito, Nós não vamos abrir, porque nós conhecemos bem, em Êxodo 13, a 10ª praga. E aí Deus fala que tinha que matar, então, um cordeiro. E esse cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, sem defeito. Ele ia ser separado, ele ia estar num lugar separado até o dia que ele fosse morto. Então, ele era um cordeiro, ele era novo, não era algo velho, era algo novo. E daí o sangue ia ser aspergido nas portas, nos umbrais,
e o anjo da morte, então, não passaria naquela casa onde o sangue estava ali. Então, esse sacrifício lá do Egito, ele mostra muito bem, apontando para Cristo. O sangue de Cristo hoje é o que nos livra da morte. Hoje, o sangue de Cristo, ele não está aspergido nos umbrais das portas, mas ele está sobre a nossa vida. Sobre nós está aspergido o sangue que Jesus derramou ali na cruz, o Cordeiro de Deus. Ele nos lavou com seu sangue. Então, hoje, quando a morte passa por nós, ela sabe que ela não pode contra nós, né? A morte não pode contra nós. Porque nós estamos com o sangue de Cristo aspergido sobre nós. Não visivelmente nós, mas no reino espiritual, sim, é visível que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então, assim como no passado, o sangue do Cordeiro fez com que a morte não tivesse poder sobre aquela casa. E é interessante, irmãos, que quando houve essa peste no Egito, morreu o primogênito, tanto de animais como de pessoas. Todo primogênito. E eu fico imaginando o lamento que foi essa praga, né? Porque talvez na mesma casa morreu o pai e o filho. O pai era o primogênito da casa e o seu filho também, primogênito, morreu. Então houve muita tristeza. Essa última praga foi uma praga de muita tristeza. Por quê? Porque a morte realmente é o mais triste, né? Todos nós sabemos sobre a morte, mas ela ainda é algo difícil para nós. É algo difícil a gente ir no enterro de um amigo ou de um parente nosso, ou de alguém que a gente ama. Porque a morte, ela é difícil. Então, essa última praga, ela foi terrível. E eu imagino o lamento que o Egito viveu nessa praga. Mas esse sacrifício deste cordeiro, então, sem defeito, tal, ele estava apontando para Cristo. Cristo, então, ele derramou seu sangue como cordeiro. Antes mesmo da sua morte, João Batista dá esse testemunho dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista estava aqui testificando a profecia que Isaías deu há mais de 700 anos antes. Então, nós vemos como a Bíblia ela vai se cumprindo as suas profecias. Isaías, o capítulo 53 de Isaías está falando de Jesus. Então, ele fala que como cordeiro ele foi, e assim João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Né? Então, nós vemos a Bíblia se cumprindo. Mas o que eu queria falar nessa noite é se nós somos cordeiros. Jesus era o Cordeiro de Deus, e nós? Nós somos seguidores de Jesus, então nós também somos cordeiros de Deus. Mas será que nós somos cordeiros mesmo? E nós vamos ver algumas coisas que faziam parte da vida de Jesus. Né? Algumas conotações de ser um cordeiro. Primeiro, o cordeiro ele é manso. Ele é um animal manso, fácil de lidar com ele. Como ele vai ao matadouro e ele não faz estardalhaço. Então, ele tem uma mansidão. E nós vemos isso em Jesus. Nós vemos Jesus, alguém manso, né? Eu fico imaginando a voz de Jesus devia ser tão mansa, mas tão penetrante ao mesmo tempo, né? Mas Jesus, ele era uma pessoa mansa, porque ele era o Cordeiro de Deus. E uma das características do Cordeiro é a mansidão, é ser manso.
E eu acho que isso é uma característica que é difícil para nós. É difícil para nós, né? Sermos manso. Às vezes a nossa personalidade, ela é forte, né? Então, é difícil para nós entendermos essa mansidão de sermos cordeiros de Deus. Mas a mansidão, irmãos, às vezes a gente pensa que mansidão é se calar diante de tudo. Não. Jesus, ele não se calou diante das coisas erradas. Quando ele entrou no templo, ele fez um estardalhaço lá no templo. Ele foi lá e ele viu coisa errada no templo e ele não aceitou aquilo. Mas é uma das vezes que a gente vê que Jesus, ele confrontou aquilo que estava de errado. E se nós formos ver, o motivo dele ser morto na cruz foi por confrontar as coisas erradas. Então, ser manso não é aceitar tudo. Ser manso é não arrumar briga, porque a Bíblia nos ensina, né? Jesus nos ensina, no que depender de nós é para nós termos paz com todos os homens. Então, naquilo que depender da gente, a gente não vai criar briga. A Bíblia nos ensina que naquilo que depender de nós é para nós termos paz. Mas nós não vamos aceitar as coisas erradas. Jesus, ele não aceitou o que estava errado na sua época. Então, nós, como cristãos, como cordeiros de Deus, porque somos irmãos em Cristo, então nós também não podemos aceitar as coisas erradas. A gente não deixa de ser manso, mas a gente não pode aceitar as coisas erradas. E nós precisamos entender essa diferença. A gente não precisa brigar para mostrar Cristo. A gente não precisa ofender as pessoas. A gente tem que ter uma posição diante das coisas erradas. Você está errado. Parece que hoje nós estamos com medo de tomar uma posição. Porque a própria sociedade, ela tem feito a gente ficar com medo de tomar uma posição. Não é? Porque hoje, toda posição que você toma, você está sendo preconceituoso, ou você está... Né? A sociedade, ela está nos colocando, né, contra a parede, porque se você tomar uma atitude, você pode ser mal interpretado, ou você pode ser chamado de tantas coisas por aí. Não sei se vocês viram um videozinho que está circulando na internet de um segurança de um shopping. Foi até na segunda-feira, dia da consciência negra, ele é um negro, o segurança do shopping, e havia duas mulheres, né, se agarrando ali no shopping, se beijando ali, e era exagerado, irmãos, não era um beijinho, elas estavam ali no maior love, ali dentro do shopping. Ele, como segurança, ele foi até elas, pedindo para que elas se comportassem dentro de um shopping, que elas respeitassem. Havia mais pessoas ali, inclusive crianças e tal. Ele estava fazendo o trabalho dele e ele foi massacrado. Elas, porque você é homofóbico, e começaram a xingar e fazer um escândalo ali no shopping. O resultado é que ele foi demitido. Ele foi demitido do emprego dele. Ele estava errado? Ele não estava errado. Ele falou, olha, se fosse um homem e uma mulher que tivessem nas mesmas condições, eu chamaria a atenção do mesmo jeito. Não é é o local em que elas estavam fazendo isso. Mas hoje, na sociedade, está assim, né? Você corre o risco de ser mal interpretado. Qualquer coisa que você fala, que é homofóbico, você está sendo preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Então, a sociedade, ela não aceita mais ser cobrada de nada. Tudo você tem que... Hoje nós temos que ter cuidado, né? Nas nossas brincadeiras. Porque a pessoa pode ouvir e interpretar errado. Porque tudo hoje, irmãos, eu entendo que tem muita coisa que sim, é bullying, afeta as crianças, e eu entendo
e acho que tem que ser visto isso aí. Mas a sociedade partiu para um exagero. Hoje em dia tudo é um exagero. Então, foi de 8 a 80. Esqueceu do meio termo, né? Você não pode ser muito radical numa coisa, nem muito liberal. O equilíbrio. A gente tem que corrigir as coisas que estavam erradas, mas não pendendo, então, para libertinagem. Mas é isso que tem acontecido hoje. A sociedade, e nós, como cristãos, nós estamos um pouco acuados, eu vejo, por isso que a sociedade tem nos enfiado goela abaixo. Então, hoje nós estamos com medo de falar, está errado. Por quê? Porque as pessoas vão se voltar contra a gente. Eu fui para São Paulo e aí no metrô, assim, do nada, de repente entrou 2 homens com barba, sabe? Vestido de homem e com barba mesmo, barba, bigode. Aí o primeiro encostou, né, no metrô, e o outro foi como um casal. O outro foi e encostou nele. Aí, porque eu vejo essas coisas, me dão uns arrepios, né? E eu sentada assim, tudo bem. Daqui a pouco, quando eu ergui a cabeça, eles estavam dando aqueles beijos, sabe? Beijo de novela, aquela coisa. Menino, eu baixei a cabeça ali, eu estava com a minha prima do lado. Daí, quando chegou na casa, eles são todos evangélicos. Meu pessoal lá, né? Da minha prima lá, que eu fui na casa dele, as filhas dele, tudo é evangélico. Daí, a gente estava comentando, né? Meninos, eu quase apanhei. Eles são evangélicos. E eles falaram assim, e o que é que tem? Que eu fui contar porque eles eram evangélicos, né? Aí, mas o que é que tem isso? Menino, eu branquei assim. Aí falou assim, e se fosse um homem ou uma mulher? Você ia ficar assim também? Menino, eu não tive palavra. Eu falei, a única coisa que eu falei, bom, eu não vou discutir com vocês. Só que você não vê homem e mulher se agarrando desse jeito por aí. Aí existe, mas não é assim, né? Aí calei, mas fiquei abismada porque eles são evangélicos. Até domingo, né? Você não vai para a igreja? Vamos para a igreja com nós, né? Eu falei, eu não vou não. E a igreja deles batiza criança. A igreja que eles vão, né? E quando a irmã falou de mansidão, né? Daí, que ela falou assim, a minha mãe não está indo na igreja, Magda. E a Simone me ouve muito, né? Fala para ela ir na igreja, né? Ela precisa ir na igreja. Fala para ela ir na igreja com nós. E a Simone não vai porque a igreja deles batiza criança. E onde ela está ali, ela gosta da Batista. E onde ela mora ali não tem, é muito longe, né? Daí a Simone falou assim, eu não vou lá não porque eles batizam criança, eu acho isso errado, né? Que a minha prima fala bem. Aí eu falei, batiza criança? Ele falou, hoje mesmo não tem batismo lá, né? Batismo de criança. Aí já a menina levantou e falou assim, e não fala nada não, eu tenho respaldo bíblico, eu mostro na Bíblia isso aí para você. Eu falei, não, filha, não, religião não se discute, a palavra para mim não existe batismo de criança, mas eu não vou discutir com você. Beleza, respeito a sua religião, mas não vou não. Entendeu? Se fosse em outra ocasião, já ia bater boca, né? Mas não compensa, né? Não compensa. Mas o que me admirou é isso, as igrejas estão entrando nessa aí, de não pode ter preconceito, né? Exatamente, é a igreja inclusiva que tem entrado, né? Nós ainda estamos numa cidade menor e ainda está chegando essa igreja inclusiva, mas cidades maiores já é normal. Assim, que nem você falou, a gente estranha homem com homem, mas até um casal hétero é feio ficar se beijando em público, não é, gente? Eu acho que tudo tem o seu local. Dentro do metrô, cheio de pessoas, poxa, não pode esperar chegar em casa? Qual a dificuldade, né? Você dá um selinho, um abraço, mas é o que aconteceu no shopping, não foi isso que estava acontecendo. Não foi um selinho, um abraço, não, foi aquela pegação. O segurança, ele só foi fazer o seu trabalho, gente. Se fosse um casal hétero, ele tinha todo o direito de chamar a atenção do mesmo jeito. Né? Porque eu acho que a gente precisa ter um pouco de noção. A Bíblia nos ensina todas as coisas. E em Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo de você estar lá com o seu namorado, seu marido, se beijando, se pegando.
mas não é em público. Acho que a gente mesmo tem que ter um pouco de bom senso. Acho que um mínimo de bom senso que a gente tem, a gente já sabe que não é assim que a gente se comporta, em lugar nenhum, né? Mas hoje, digamos, se entrar um casal homoafetivo aqui na igreja e ficar se pegando, se a gente for chamar atenção, vai dar um barraco. Eles vão chamar a polícia por homofobia. Mas se tiver um casal de hétero fazendo isso, vai ser chamar a atenção do mesmo jeito, gente. Porque aqui não é o local para isso. Aqui não é o local para isso. Então, hoje, a sociedade ela tem nos esmagado. Porque tudo que você fala, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. Então, nós estamos vivendo um tempo assim. Mas Jesus também ele veio num tempo em que era difícil falar o que estava errado. Os próprios religiosos da época não aceitaram o que Jesus estava falando. Tanto que foram os que o crucificaram. Mas Jesus, ele não se calou. Quando Jesus entra no templo e derruba as mesas, espanta lá os cambistas, por que Jesus fez isso? Porque a igreja não era lugar de ter cambista. O que eles faziam ali no templo? Então, tinha os animais para sacrifício, né? E no templo circulava uma moeda própria, uma moeda do templo, para comprar esses animais para o sacrifício. Primeiro, esses animais deviam ser trazidos da sua casa para o sacrifício. Mas aí, como tinha gente que morava longe, coisa e tal, né? As coisas sempre começam na boa intenção, mas depois vai se perdendo a boa intenção. Ah, não, vamos trazer animais aqui, né? E o pessoal que vem de longe não precisa, porque aquele tempo tinha carro também, né? Não precisa trazer o animal, já está aqui no templo, eles chegam e compram. Bom, primeiro ponto. A troca da moeda pela moeda do templo é que nem o câmbio de hoje, por exemplo. Você vai para fora do Brasil, você tem que trocar o real por dólar. E tem uma diferença de valor, né? No templo não deveria ter essa diferença, mas havia o câmbio do templo. E eles cobravam ágil, eles cobravam muito acima. Então a pessoa tinha que ir lá trocar a sua moeda pela moeda do templo para poder comprar os animais do sacrifício. E esses animais também estavam com preço, digamos, alto. Como que você ia discutir o preço do animal com o sacerdote? Né? O povo aceitava e os sacerdotes começaram a ver que isso dava dinheiro. A intenção de ter os animais para facilitar foi boa, mas de repente, como eu falei, né? Às vezes as coisas começam com boa intenção, mas como o homem é corrupto, no meio do caminho se corrompe, né? Então foi por isso que Jesus chegou no templo e fez aquele estardalhaço. Porque o templo não era para isso. O templo não era para isso. Então, ali se estava massacrando o povo. Na verdade, era isso que estava acontecendo. Os sacerdotes estavam massacrando o povo. Por quê? Porque tinha que fazer o sacrifício. O sacrifício não era opcional. Você tinha que, ao menos uma vez por ano, ir lá no templo e oferecer sacrifício. Entende, irmãos? Então, foi por isso. Jesus não aceitou. E hoje a gente vê tanta aberração no meio da igreja, né, irmãos? Eu não estou falando de dízimo e oferta, porque isso é bíblico. Mas dessas aberrações que a gente vê por aí. Campanha de não sei o quê, campanha da rosa ungida, campanha da caneta para assinar cheque, campanha da terra santa, campanha da... Gente, toda hora é um valor, né? Sempre é um valor muito alto. Sempre um valor muito alto. Então, isso de certa forma é a mesma coisa que estava acontecendo no templo. Eles estavam extorquindo o povo de Deus. A igreja não foi criada para isso. Há um constrangimento, em algumas igrejas há um constrangimento. Ah, não, se você não tem nem 50 reais,
Você nem pega o envelope, né? E ainda tem cor de envelope. Uma cor para quem dá mais, outra para mais. Gente, isso é humilhar as pessoas. Se ainda desse o envelope tudo igual, cada um botasse o que tinha dentro para dar oferta, mas você sabe, aquele lá está trazendo envelope azul, aquele lá é envelope de grana alta. E aquele está com o envelopinho lá, branquinho, isso aí é só R$5. Todo mundo sabe quem está dando mais, quem está dando menos, porque o envelope é colorido. Gente, isso é uma extorsão. A igreja não é para isso. Eu não estou me referindo a dízimo e oferta, tá bom, irmãos? Estou me referindo a essas coisas de exploração da fé, que acontece na igreja evangélica, acontece na igreja católica. Na igreja católica não é tão assim, mas acontece. É uma venda de santo, é uma venda de água benta, é uma venda... Óleo ungido na igreja evangélica. É um tal de vender óleo ungido, que misericórdia. Se nós formos para a Bíblia, a unção com óleo é só para doente. Tiago diz, se estiver alguém entre vós doente, no caso de doença, unção com óleo. Então, essas outras coisas que hoje unge com óleo tudo quanto é coisa, isso aí não é bíblico. Para começar, não é bíblico. Então, hoje se tem, no meio da igreja, como nos tempos de Jesus, tem coisas. E hoje, como diz meu pai, né, não se faz o que é certo, se faz o que dá certo. E vocês podem ver. Começa numa igreja, de repente você já vê a outra fazendo, outra fazendo, outra fazendo. Por quê? Porque deu certo. Ninguém examina a Bíblia. Eu estou estudando o livro de Coríntios, né? E eu estava lendo ontem 1 Coríntios 13, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais. E Paulo, ele traz assim uma explanação tão grande, né? E ele fala sobre que o dom de profecia é melhor que o dom de línguas e tal. Mas ele não está proibindo o dom de línguas. Mas Paulo, ele termina dizendo assim, para que haja ordem e decência no culto, depois dele explicar para os coríntios, e ele explica tão bem, ele fala assim, olha, pode mais do que um profetizar? Pode, mas eles diz, façam isso com ordem e decência. Vamos dar um exemplo, a Magda está profetizando e o Mike tem profecia também, espera a Magda terminar. E a Magda, quando o Mike começar, se senta e escuta o Mike. Se vocês lerem 1 Coríntios 13, é isso que Paulo está trazendo. Não é para ficar aquela falação lá, um, depois outro, depois outro, depois outro. Por isso que Paulo até fala que é melhor não orar em línguas na igreja. Porque Paulo fala assim, não por causa da igreja, mas se tiver uma visita na igreja, ela não vai entender nada. Né? Se não tem alguém que interprete a língua, a pessoa de fora não entende. Então, Paulo estava preocupado com aqueles que eram de fora, que estavam ali dentro da igreja, que vinham visitar a igreja. Para que não venha escandalizar, né? Escandalizar. Escandalizar. Então, o texto ali de 1 Coríntios, eu falei para o pastor, ele é tão claro sobre ordem e decência no culto, mas o que a gente vê nas igrejas neopentecostais? Não é, irmãos? Está cada dia pior a coisa. Eu não sei se está cada dia pior, ou hoje, por causa da internet, a gente vê coisas que antigamente a gente não via. Mas é uma coisa que, gente, é complicado, né? Eu vi na internet um vídeo, o pastor, sei lá, presbítero, é a unção metralhadora. Ele chegava assim nos irmãos, é assim mesmo, irmãos. Exato. E aquele alvoroço na igreja. O outro pastor, unção de pica-pau. Gente, ele subiu numa pilastra assim, ó, que tinha no meio da igreja e ficou batendo a cabeça. O que isso edifica, irmãos? O que isso traz de edificação para a igreja? E a igreja numa bagunça só. Então, o que Paulo está ensinando? Eu falei para ele, mas esse povo não lê Bíblia mesmo. Se lesse 1 Coríntios 13,
Só um capítulo, 1 Coríntios 13. Eles iam ver o que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Fala, olha, gente, por favor, a hora do culto é lugar de ordem e decência. Vocês têm ordem e decência. Procurem os dons, é bom ter os dons. Mas ao usarem os dons, tenham ordem e decência. Tenham ordem e decência na hora de usar os dons. Então, irmãos, é isso. A igreja que deveria ser de Cristo, ela está longe dos princípios de Cristo, porque ela está trazendo para dentro dela coisas que o próprio Cristo lá, ele condenou. Então, nós precisamos ser como Jesus, não aceitar o erro, não aceitar as coisas erradas. E nós precisamos conhecer a Bíblia, porque se a gente não conhece a verdade, a gente engole tudo como sendo verdade. Por que essas pessoas das igrejas neopentecostais agem do jeito que agem? Porque não conhecem a Bíblia. Elas não estudam a Bíblia. Elas ficam só com o que o líder ensina. Eu brinquei com o pastor Isaías ontem e falei assim, ele foi pego numa situação meio de surpresa, né? Aí eu brinquei com ele e falei, o negócio é você fazer umas bulas para pau assim, imprimir e deixar no carro. Daí se você for pego de surpresa, em alguma situação, né? Eu fui num casamento da igreja católica, tá lá, tinha um livrinho, né? Com vários, acho que 7 ou 8 casamentos. Daí o padre escolhe um lá e só lê, né? Facinho, já está prontinho ali, né? Fica naquilo lá. Então, irmão, é isso. Se a gente não conhece a verdade, a gente engole. A gente engole uma caneta ungida para assinar cheque. Gente, que poder que uma caneta tem. Se você não tiver saldo no banco, não adianta a caneta ser ungida, não, irmãos. Que adianta a caneta ser ungida se você não tem saldo para dar aquele cheque? Então, assim, é uma distorção e as pessoas correm. As pessoas vão de monte. Por quê? Porque não conhece a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos... Nós precisamos conhecer. Quem é a verdade? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos conhecer Cristo, irmãos, para conhecer a verdade. E como que eu conheço Cristo? Estudando a Bíblia, irmãos, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque senão eu engulo tudo que é me passado. Irmãos, eu brinco com o pastor Isaías, né? Lá em casa a gente está conversando, eu brinco com ele e falo, a cabeça do povo está reduzindo, irmãos. Eu brinquei com ele ontem, eu falei, tem gente que eu acho que o cérebro todo dá 10% só. Porque, gente, a verdade está assim, escancarada na frente das pessoas e as pessoas continuam não vendo. Gente, eu tenho pessoas da minha família que são de esquerda e de esquerda radical. Eu falei para eles, mas como que não vê? Está aqui, Está preto no branco, gente. Como que não vê? Eu vi um vídeo, uma professora, num canal de TV, falando que no governo Lula o Brasil tinha 0 de desemprego. Uma professora, irmãos, é só você pegar no Google. Hoje, você vai ver quanto o índice de desemprego nos governos Lula. Quer dizer, tá de fácil acesso. Aí vai uma professora. Porque, irmãos, um leigo, eu até entendo. Uma pessoa que é leiga, que não tem... Eu até entendo. Mas uma pessoa que tem, né, uma formação... Não saber que o que ela está falando não é a realidade, é fora da realidade. É uma coisa que não entra na minha cabeça. E ela ali batendo, não, mostra os números, ela continua dizendo que não. Os números estão errados e ela está certa. E a gente vê isso
na política, a gente vê isso na sociedade, e a gente vê isso dentro da igreja. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia, conhecem coisas erradas, mas elas continuam batendo o pé que é aquilo, é aquilo, é aquilo. Porque elas não estão dispostas a aprender a verdade. Porque elas não estão dispostas a dizer, talvez eu não saiba, eu preciso aprender. E eu preciso estudar a Bíblia. Tem pessoas que não querem estudar a Bíblia. Não quer fazer devocional. É muito mais fácil eu pegar um vídeo na internet. E a internet está cheia de teologia e filosofia. Mas Bíblia é muito pouco. Mas é mais fácil, né? Já vem prontinho. O que é mais fácil? Pedir a comida no delivery ou você fazer a comida? Para nós mulheres, pedir no delivery. Se está cansado lá e pensar em fazer comida ainda, né? Cozinhar o feijão, depois num dia de trabalho, chegar em casa, cozinhar o feijão, fazer o arroz, né? Não é muito mais fácil pedir no delivery? Tem muitos cristãos assim. Eles não querem estudar a Bíblia, preferem pedir no delivery. Aí você tem que engolir aquilo que é passado, não é? O tempero do delivery, às vezes, não é o temperinho que você gosta. Mas é mais fácil, né? Pode falar, Rafa. E aí eu estava falando dos meus devocionais para ela, né? Mostrando para ela. Aí ela falou assim, mas eu não preciso disso. Lá a gente tem a escolinha dominical e já vem tudo pronto. É muito difícil. Eu mostrando para ela meus devocionais. Ela falou assim, não, lá é melhor, porque a igreja dela era melhor, porque já estava pronto para ela. Que ela não precisava estudar a Bíblia, que ela só aprende na escolinha dominical no domingo. Não lê a Bíblia em casa, assim, não utiliza a Bíblia, só no momento da escolinha. Para ela, falou que era melhor desse jeito. Pois é, né? Já pega tudo mastigadinho. É mais prático? É mais prático. Para a gente é mais prático. Mas, irmãos, aquele pão diário, até muita gente fala devocional nesse pão diário, irmãos. Às vezes é uma bênção esse pão diário, mas aquele devocional foi da pessoa que escreveu, né? Deus trabalhou na vida daquela pessoa. Às vezes Deus quer trabalhar com você, talvez do mesmo texto, de uma outra maneira diferente. Mas você já pega aquilo comido, prontinho. É muito mais fácil, irmãos. Mas aí você tem que ficar com aquilo que a pessoa falou. E nem sempre é o certo. Esse David Leonard aí, que é um herege, mas é o popstar da internet, né? Ele falou que nós somos o centro do coração de Jesus, de Deus. E tem muitas pessoas que estão se achando a última bolachinha do pacote porque ele falou isso. É uma heresia. Então, quem não conhece a Bíblia, engole heresia. Engole. Porque eu não conheço, como que eu vou contestar? Por exemplo, Magda, se você não conhecesse Bíblia, que você fosse debater lá que criança não se batiza, se você não conhecesse Bíblia. Que jeito? Você tem que engolir. Então, por isso, irmãos, que a gente bate sempre nisso. Estude a Bíblia, faz devocional. Porque ninguém vai te enganar se você conhecer. Nem o anticristo, com todo o poder que ele virá, ele vai conseguir te enganar. Mas imagine quantos que ele não vai enganar que não conhece. Por isso que metade da igreja vai ficar. Parte da igreja de Cristo não conhece o Cristo que serve. Então, irmãos, a importância a gente precisa ter uma cabeça aberta para as coisas de Deus, mas também nós precisamos saber o que é coisa de Deus e o que não é. Porque em nome de Deus se fala muita besteira. Em nome de Deus. Nem tudo que se fala em nome de Deus é de Deus. Eu posso chegar aqui e falar em nome do neto, mas o neto não me autorizou. Mas eu posso usar o nome dele, mas ele não me autorizou. Então, às vezes é isso, a gente não conhece a palavra de Deus. Mas falou em nome de Deus, mas Deus autorizou a pessoa a falar aquilo lá? Às vezes não. A pessoa se apossou do nome para falar coisa que não deve. Então, conhecereis a verdade, e a verdade
os libertará. Então, nós precisamos conhecer. Quem não estuda a Bíblia, quem não conhece a Bíblia, vai engolir o que for jogado. E, irmãos, nós temos essa tendência de sempre procurar o que é mais cômodo, mais fácil para nós. É como eu falei, mais fácil pedir um delivery. Por mais que a comida talvez não seja exatamente o que eu gosto de comer. Mas é mais fácil, mais cômodo. Então, eu vou fazer. E eu sofro com o pastor Isaías, irmãos, que às vezes, quando quero um delivery, nada mata a fome do pastor Isaías. Um lanche não mata a fome, uma pizza não mata a fome. O negócio dele é carne e arroz e feijão. Às vezes eu saio daqui da igreja, 11h30, meia-noite. Estou chegando em casa, né? Se eu for pro fogão fazer janta ainda. Então, vamos no delivery. É aquela reclamação, né? Agora de tanto pegar no pé, ele está comendo. Mas assim, ele come, mas não é o que ele queria. Entendeu, irmãos? Mas é o que é o prático. Então, é assim. Às vezes nós estamos engolindo coisas que não é bem o que a gente, não é nem o que a gente queria, mas não é o que a gente precisa. Mas a gente está engolindo porque é mais fácil. Então nós precisamos tomar cuidado. Jesus não aceitou o mais fácil. Ele foi lá e ele falou, está errado. Cordeiro também ele precisava ser sem defeito. Sem defeito. Que coisa, né? Essa peculiaridade do cordeiro para o sacrifício, ele precisava ser sem defeito. Ele não podia ter nenhum defeitinho no corpo, no olho. Ele precisava ser perfeito. Por quê? Porque apontava para Cristo. Cristo, ele foi perfeito. Cristo não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma coisa que pudesse, não, ele era perfeito. E nós, como seus seguidores, nós também precisamos ser sem defeitos. Sem defeitos como? No nosso caso, é sem pecados. É sem pecados. Então, nós precisamos entender que como nós seguimos a Jesus, então nós também, se eu sou também, faço parte do rebanho de Deus, eu preciso ser sem defeito. Claro, defeitos de personalidade, carnal, isso todo mundo tem, né, irmãos? Não é nesse sentido de defeito. O próprio Isaías fala que Jesus era um homem de dores, não era um homem bonito, no padrão, né? Diz que ele não era um homem que chamasse atenção pela sua beleza. Então, vocês estão vendo que não é nesse aspecto que Jesus era perfeito, né? Sem defeito. Não era nesse aspecto. Isso todos nós vamos ter, né? Os nossos... Mas é no sentido de estarmos puros diante de Deus. Sem ter do que ser acusados. Jesus, ele era inocente. Ele não devia pelo pecado que ele carregou. Ele era inocente do pecado. O pecado sobre Jesus foi imputado. Imputar é colocar em outro algo que não seja dele. Então, o nosso pecado foi imputado em Jesus. Jesus não tinha pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Mas quando ele foi levado ali na cruz, o nosso pecado foi posto sobre ele. Mas ele era esse cordeiro, sem defeito, inocente, puro diante de Deus. E nós também precisamos ser assim. Jesus, ele cumpriu o seu papel de cordeiro, né? Ele cumpriu o seu papel de cordeiro. Nós cantamos muitos hinos, né, que falam sobre o cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro de Deus, irmãos, ele já veio, ele já morreu na cruz, ele é Jesus Cristo. Então, o papel de Cordeiro, Jesus já cumpriu. Nós estamos agora aguardando o leão.
o leão que vai vir julgar. Jesus não vai vir para ser o cordeiro, Jesus agora vai vir para ser o juiz. O cordeiro ele já foi. Mas tudo isso do Antigo Testamento era para nos mostrar que o sangue de Jesus, ele nos purificou do pecado. Hoje a morte, né, o anjo da morte, quando chega em nós, ele vê o sangue do cordeiro sobre nós. Nós temos hoje não a morte, mas a vida eterna. Nós estamos livres do anjo da morte, porque nós ganhamos a vida eterna por esse sangue que foi derramado ali na cruz, de um inocente. Ele não tinha culpa, nenhuma culpa, mas ele levou a nossa culpa sobre ele. O sofrimento humano da cruz foi grande? Foi terrível, porque se você pegar relatos de como sofre uma pessoa na crucificação, é terrível. Porque a crucificação ela vai matando aos poucos, vai até faltar o ar no pulmão e a pessoa morrer. Tinha pessoas que levavam dias para morrer na cruz. Não era uma morte rápida, é uma morte de tortura mesmo, né? Mas o maior peso que Jesus levou não foi esse, a maior dor de Jesus não foi essa. O maior peso que Jesus levou na cruz foram os nossos pecados, que nós nem imaginamos. Não dá para nós mensurar o peso do nosso pecado ali na cruz. Nós não conseguimos, né, imaginar o sofrimento que foi ele sem pecado levar os nossos pecados. Ele sem culpa levar a nossa culpa. Às vezes a gente ouve, né, de pessoas que são condenadas inocentes, né? Condenadas de maneira errada, e isso nos comove, né? Porque a pessoa não devia. Quando a pessoa fez algo errado, não, ela está pagando pelo seu erro. Até é admissível, né, irmãos? Não com tortura, isso nunca é admissível. Mas quando a pessoa é presa por um erro que cometeu, ela cometeu algo errado. Mas quando o inocente isso nos comove, né? Puxa vida, está lá sofrendo e não fez nada de errado. Mas muitas vezes, irmão, nós não temos essa consciência que Jesus sofreu por nós. Inocente, ele não tinha feito nada de errado. Ele não tinha nada de errado na sua vida que merecesse aquele sofrimento. Mas ele fez por amor a mim e a você. E nós, então, quando entendemos esse amor, nós deveríamos nos colocar cada dia mais puros, mais santos diante de Deus, para dizer: o teu sacrifício valeu a pena. O teu sacrifício valeu a pena, Jesus, pela minha vida, porque você sofreu em meu lugar. Eu quero te honrar por esse sofrimento, tendo uma vida diante de ti como deve ser. Mas nós não olhamos assim, né, irmãos? Às vezes a gente sente pena de uma pessoa que foi injustiçada, mas nós não vemos que Jesus foi injustiçado por nossa causa. O culpado era nós. Tem um hino que eu gosto muito da letra, porque diz assim: na vida real, o maior vilão sou eu. Eu gosto dessa letra, porque é realidade. Se nós formos pensar na vida real, o maior vilão sou eu. Jesus nunca foi vilão. Ele é o nosso Salvador. Mas nós esquecemos. E aí, de repente, irmãos, o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz já não é suficiente para nós. A gente começa, não, porque se Deus me ama, Ele tem que me dar isso. Se Deus me ama, Ele tem que fazer aquilo. Gente, Ele deu a vida dele por você. O que mais que Ele tem que provar para você? Que amor que Ele tem que provar? Será que Ele te dá um carro zero? É mais importante do que a morte dele ali na cruz? Ele te dá uma casa? É um símbolo de amor maior do que Ele dá a vida? Então nós estamos invertendo valores. Nós estamos invertendo valores, nós estamos dizendo
que a morte de Jesus ali na cruz, ela não é suficiente para mim. Porque eu estou querendo mais. Eu quero que Deus faça mais. Irmãos, claro, Deus é um Deus de misericórdia, Ele sempre vai dar. A Bíblia diz que Ele ama dar para os seus filhos. Assim como nós, né? Às vezes a gente se mata para dar as coisas para os nossos filhos. E para nós é prazeroso, né? Quando a gente dá as coisas para os nossos filhos. Esse dia teve o casamento da Miriam, eu sei que a Bíblia e a Karina lutaram para dar o melhor para Miriam. E eles estão realizados, mesmo com os perengues que eles passaram. Estão felizes da vida porque eles deram o melhor para a filha. Então Deus é assim com nós. Claro, Deus sempre vai querer nos dar o melhor. Mas, irmãos, a melhor coisa que Jesus tinha para fazer por nós foi a salvação. Foi a sua morte ali na cruz para nos salvar. Então, por mais que eu aceite Jesus e eu ainda continue tendo uma vida de dificuldades, de perrengue, de lutas, porque enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. A salvação que Jesus me deu vale muito a pena. Não é as lutas, as provações, dificuldades que vão me afastar deste amor. Porque este amor vale muito a pena. Mas hoje está invertido. Invertido no meio cristão. Porque Deus tem que fazer, irmãos. Deus não tinha nem que mandar Jesus. Nem isso Deus tinha que fazer. Porque o vilão era eu. O pecado era meu. Quem tinha que pagar por ele era eu. Mas Jesus veio pagar essa conta que eu não podia pagar. Aí eu começo a dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Eu quero mais coisa. Irmãos, Deus pode nos dar e pode não dar. Tem a vida de Jó, nos mostra muito, né? Deus deu, Deus tirou, mas Jó continuou o mesmo. Quando tinha e quando não tinha. Como que nós estamos agindo? Quando nós temos, como nós somos com Deus, e quando nós não temos, como nós somos com Deus? A nossa relação com Deus muda, dependendo da circunstância? Então nós estamos errados. Porque quer Deus nos dê, quer Deus não nos dê, a nossa relação com Ele tem que ser a mesma. Por quê? Porque Ele já nos deu a salvação. E para mim a salvação tem que bastar. A salvação da minha alma tem que ser o suficiente para mim. Porque senão está errado. Senão eu estou buscando a Deus por interesse. Não pela salvação. Eu estou buscando a Deus por outros interesses. E Deus não é um Deus de barganha, irmãos. Ele não é um Deus de barganha. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Então Jesus nunca disse que nós ia aceitar Jesus, ia ser tudo uma maravilha, seus problemas acabaram. Isso aí é tabajara. Jesus não prometeu isso, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Quer dizer, Jesus nos garante a vitória, não nesse mundo, irmãos, é lá. É na eternidade. E tem muito cristão trocando a eternidade por esse mundo aqui. Péssima escolha. Péssima escolha, irmãos. Porque essa vida é passageira, é rápida, é muito frágil. E nós podemos perder a de lá. Pode falar, Fê. Assim, eu já li várias vezes e eu sempre quis entender isso aqui profundamente. Já que nós estamos no assunto, Salmo 24, do versículo 1 ao 4, mas vou direto ao 4 aqui, ó. O 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar, no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, aí eu queria, assim, se der, entender, assim, detalhe disso aqui. Versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justificação do Deus da sua salvação. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqui está se referindo ao céu. Quem vai subir ao céu? Aí o versículo que você leu dá a explicação. Aquele que é
limpo de mãos. Não ter sangue nas mãos. Puro de coração, quer dizer, pureza no coração. Que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A vaidade é as coisas da vida, né? A vaidade é as coisas da vida, Magda. Por exemplo, não é a vaidade de se arrumar, não. A vaidade é de buscar os interesses meramente humanos. Por exemplo, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vaidade é eu querer ganhar o mundo inteiro, entendeu? Fazer a troca do mundo inteiro. Não jura enganosamente. Quanta gente que... Não, isso aí eu juro que isso aí é verdade. E você sabe que você está mentindo. Gente, são pecados que parecem tão banais. A mentira, às vezes, é um pecado que a gente não dá muita importância. A gente acha que mentira é uma mentirinha. Quantos cristãos que eu vejo falando isso, que é só uma mentirinha? Uma mentirinha santa. O problema já é mentir. E jurar em cima da mentira é perigosíssimo. Você sabe que é mentira. Mas não, para se safar da situação, né, eu juro que é verdade. Irmãos, nossa boca, ela tanto procede palavras de bênção quanto de maldição. Não é maldição de amaldiçoar o outro, mas às vezes eu mesmo me condenando à maldição. O inferno, o que é? Não é uma maldição? Mas às vezes eu mesmo me condeno ao inferno por causa da minha boca. Por fazer fofoca, por falar mal do irmão, por falar coisas contra Deus. Então, nós devemos ter cuidado. Esse texto diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quer dizer, existe uma regra para subir ao monte do Senhor. Não é qualquer um, não. Então, esse evangelho que fala que qualquer jeito no final vai chegar no céu, é contrário à palavra de Deus. Desde os Salmos, desde o Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver na Bíblia que você pode fazer o que você quiser e no final você vai ir para o céu. Que não é o que a Bíblia diz. Jesus pagou o preço do meu pecado, irmãos. Jesus pagou o preço do meu pecado que eu não podia pagar. Mas lembra que Jesus, antes de morrer, ele fala para a mulher adúltera? Porque ali, no caso da mulher adúltera, Jesus estava mostrando que ele era a vida. Ele livrou ela da morte. A lei mandava matar. Se ela fosse morta, não estava errado, porque a lei dizia que ela merecia, o pecado dela merecia a morte. Assim como o meu e o teu pecado, nós merecíamos a morte. Mas Jesus, mesmo antes dele morrer, ele mostrou para aquela mulher que ele era a vida. Mas ele fala alguma coisa para ela. Ele fala, vai e não peques mais. Jesus falou para o teu pecado era para a morte, sim. Você merecia a morte, mas eu vim te dar vida. Eu sou a vida. Mas vai e mude de vida. Não cometa de novo o mesmo pecado, tá? Você tomou consciência que esse pecado é errado, não pratique mais ele. É isso que Jesus estava falando para ela. Eu te livrei da morte aqui, mas se você pecar de novo, você pode ser morta de novo. Lá, porque vai ter razão. Quando é isso. Então você não vai achar na Bíblia que Jesus já levou meu pecado, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, né? Se eu morri com Cristo, e agora quem vive essa vida é Cristo, então os meus desejos, meus pecados, então eu matei lá na cruz com Cristo. Mas agora eu vivo uma vida que pertence a Cristo. Jesus, ele morreu sem pecado e ele ressuscitou e está com Deus sem pecado. Se eu aceito a vida de Cristo, eu preciso estar como ele está, sem pecado. Vamos colocar em pé. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Fala, Senhor, em cada coração, porque, Senhor, é o teu Espírito Santo, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Abençoa cada classe que tem ouvido a sua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo trabalhe nos corações e que nos ensine, Pai. E nós tenhamos consciência, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa cada um no restante, Senhor, desta noite, no dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.